Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está me assistindo aí. A aula passada nós falamos um pouquinho sobre algumas tendências, né, para a década na área da qualidade. Então aproveitei e extraí algumas coisas da própria norma, né, da ISO 9000. Ela tem a norma, independente da versão, é 2005, é 2008, é 2015, até mais atualizada. Os princípios, eles não mudam, eles são os mesmos, né? Então, são 8 princípios que compõem a gestão do sistema de qualidade, sendo que o primeiro vai falar de foco no cliente, o segundo de liderança, o terceiro envolvimento de todos, quarto, considerar o impacto de decisões em outros processos, quinto, ver as coisas como um processo, sexto, melhorar, sétimo, decidir após ter os dados, e o último é o benefícios mútuos, né, entre clientes e fornecedores. Então, qualquer empresa que a gente seja inserido, que tiver um sistema de qualidade funcionando, precisa ser norteado com esses 8 princípios, né? Tem que fazer parte da essência da organização. Falar um pouquinho sobre como é que nós podemos enxergar isso, né? Como é que a empresa tem foco no cliente. E aí está mostrando aí, ocorre quando, né? Um exemplo, uma montadora fornece carros baratos e econômicos, né, para os países de terceiro mundo, onde grande parte da população não possui poder de compra. Outro momento aqui é uma vendedora nos orienta, né, a comprar uma roupa que nos veste melhor, mesmo esta roupa não sendo a mais cara, né? Esse é o momento de a gente perceber isso também. E fabricantes produzem eletroeletrônicos cada vez mais sofisticados e mais baratos, permitindo que muitas pessoas nos adquiram, né? E também é quando um cliente ele reclama e é ouvido e atendido. Então, de repente está passando por alguma situação, de algum problema, de algum serviço, você liga reclamando, e é tão boa a sensação quando você se sente ouvido, e não se sente só ouvido, né, mas também a questão de ser atendido na sua resolução do seu problema. Então, são alguns critérios que a gente consegue enxergar esse princípio. Então, organizações dependem de seus clientes, portanto, é recomendável que atenda às necessidades atuais e futuras do cliente e seus requisitos, e procure atender às suas expectativas. O segundo princípio fala de liderança, né, sobre objetivos comuns, e ocorre quando todos na empresa, né, sabem aonde a empresa deseja chegar, conhecem suas metas e trabalham para atingi-las. Então, quando todos têm esse envolvimento, sabem o que a empresa onde vai chegar, quais são as metas e objetivos, isso significa que a liderança está sendo bem trabalhada. Aqui um exemplo é a Johnson & Johnson, uma grande empresa, né, multinacional. Ela tem uma missão muito clara, compartilhada com todos os empregados. E na missão fala assim: acreditamos que nossa principal responsabilidade é em relação aos doutores, às enfermeiras e aos pacientes, às mães e a todos os demais que usam nossos produtos e serviços, né? Então, uma missão muito clara. Então, a prova de fogo para a missão explícita da Johnson & Johnson foi a crise do Tilenol em 1982. O maluco, sua identidade jamais foi descoberta, colocou cianureto em algumas cápsulas de Tilenol, matando 5 pessoas. Então, a subsidiária McNeil Farmacêuticos, né, e toda a organização Johnson & Johnson rapidamente se mobilizaram, né, para recolher o lote contaminado. E no segundo dia da crise, quando um segundo incidente na Califórnia sugeriu que os envenenamentos não se restringiam ao lote recolhido do mercado, o presidente da Johnson & Johnson, James Burke, mantinha a cada meia hora encontros com a imprensa para manter o público informado. A companhia recolheu todo o Tilenol da cadeia de distribuição por todo o país e, como resultado, ela descobriu mais 2 pílulas contaminadas, fazendo com que Burke declarasse que a companhia acreditava ter ajudado a salvar vidas. Então, líderes estabelecem a unidade de propósito e rumo da organização. Convém que eles criem e manter um ambiente interno no qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas, né, no propósito de atingir os objetivos da organização. Então, essa experiência é muito boa,
onde mostra que não era só de fachada a missão da empresa, mas que ela era vivenciada na prática, né? Foi esse exemplo real que aconteceu na Johnson Johnson. Princípio do envolvimento de todos. Quando que nós podemos perceber isso, né? Por exemplo, as pessoas se comunicam e trabalham para o bem comum. Isto é, agem para a empresa e não para seus interesses pessoais ou de seu departamento. Então, se a gente chega num lugar e os funcionários, os colaboradores têm o hábito de falar, não, aqui não faz parte do meu departamento, isso significa que ali não tem envolvimento de todos. Mas é uma empresa que todos ali estão empenhados no mesmo propósito, mesmo que não seja a função dele, mas dá para poder ajudar naquele momento. Isso significa que ali tem um envolvimento, né? E todos sabem como o seu trabalho contribui para os resultados e o que ocorrerá caso sua parte não seja bem executada. Então, é importante cada um saber a magnitude da responsabilidade da sua atividade, que se sua atividade não funcionar bem, vai impactar em outras, né? E todos procuram fazer seu melhor e estão engajados para o sucesso. Então, pessoas de todos os níveis são a essência de uma organização. E seu total envolvimento possibilita que suas habilidades sejam usadas, né, para o benefício da organização. O outro princípio é considerar impacto de decisões em outros processos, ou seja, abordagem sistemática para a gestão. Ocorre quando mudanças são definidas em conjuntos por todos os envolvidos. Então, qualquer mudança que acontecer precisa ter envolvimento de todos, que isso pode atingir outros departamentos, né, outros setores. Todos são comunicados das alterações e pode se preparar para elas. Com qualquer mudança que acontecer, todo mundo precisa ser comunicado. Que é uma das grandes falhas, né, nas empresas. E o conjunto é mais importante do que as partes. Talvez algo que eu quero fazer na minha área tão bom, mas impacta todos os departamentos posteriores. Então, lembrar que o conjunto é mais importante do que as partes. Então, identificar, entender e gerenciar os processos interrelacionados como o sistema contribui para a eficácia e eficiência da organização no sistema de atingir seus objetivos. O outro ponto aqui é ver as coisas como processos, né? Quando que a gente ocorre isso? Quando é que a gente percebe? Então, a organização entende que as diversas fases para a realização do produto ou do serviço precisam ter bons resultados individuais, pois a corrente sempre se rompe no elo mais fraco. Então, para que o cliente externo seja bem atendido, é necessário que os clientes internos estejam satisfeitos. Eles precisam receber produtos ou serviços dentro da especificação, ter resultado para realizar suas atividades, ter recursos, né, para realizar atividades e também fornecer produtos ou serviços adequados para a próxima etapa. Então, a vez que o processo é entender que a empresa é dividida por etapas, né? Que eu preciso entender bem o que eu tenho que fazer individualmente. Tem a questão que, se internamente eu já não encontro a satisfação nos clientes, como é que eu vou encontrar satisfação, dar satisfação para os clientes externos? Então, o resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um processo. Tem o princípio melhorar, né, que como é que a gente percebe isso? Realizamos ações corretivas e preventivas para que os problemas não se repitam, né? A empresa que tem um sistema bem sólido relacionado a isso, de resolver problemas. Realização de análise crítica para verificar que se está indo e tomamos ações quando necessário. Será que na empresa acontecem reuniões periodicamente com a liderança, gerência, mostrando resultados? Se isso acontece, significa que está fazendo essa análise crítica, né? Realizamos auditorias internas para identificar pontos fracos e fortes e tomamos ações quando necessário, né? Então, realizar sempre auditoria, porque é através da auditoria que a gente consegue perceber se a empresa está indo bem ou não, né? E temos políticas e objetivos e trabalhamos para atingi-los. Então, não só ter as políticas e objetivos, mas trabalhar em cima disso. Aí sim a empresa terá sucesso.
Convém que a melhoria contínua do desempenho global da organização seja seu objetivo permanente e decidir após ter os dados. Quando é que a gente percebe isso ou quando ocorre? Monitoramos ou medimos os dados de processo e da organização. Por exemplo, identificamos e avaliamos quantos estamos faturando, quanto pretendíamos faturar, quantas peças boas foram produzidas, quantas tinham defeito, quanto tempo a máquina trabalhou e quanto tempo ficou parado. Percebe-se que tem muitos dados aqui interessantes para que eu possa ter informação para tomar uma decisão. Então, a gente não toma decisão sem ter dados. Então, os dados servem para isso, né? Para formar uma decisão, porque a informação é importante para se decidir, né? Então, decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações. E benefícios mútuos entre clientes e fornecedores. Quando que ocorre isso, né? Não tentamos reduzir tanto. Só um momento. Não tentamos reduzir tanto o preço de compra, que colocamos em risco a continuidade do negócio do nosso fornecedor. Planejamos a compra junto com o fornecedor para que ele saiba o que terá de produzir com antecedência. E apoiamos nossos fornecedores em processos que dominamos e eles não. Então, a organização e seus fornecedores são interdependentes e uma relação de benefícios mútuos aumenta a capacidade de ambos de agregar valor. Então, acho que nesse vínculo, né, empresa, fornecedor, precisa ter uma conexão, tem que ter uma sintonia, porque se não tiver conexão, há grandes problemas aqui. Lembrar que toda negociação que é feita, eu sempre sigo essa premissa, né, tem que ser o ganha-ganha, né? Tem que ganhar a empresa e tem que ganhar também o fornecedor. Se um estiver tirando vantagem do outro, significa que essa negociação não foi muito boa. Aí tem um exercício aqui. Eu sugiro que vocês façam com calma, sem querer buscar logo essa resposta, né, da padaria, só para a gente identificar os 8 princípios nesse texto. Se vocês puderem fazer e conseguir identificar, é porque sua percepção está muito boa, né? Então, diz assim, ó, considerando a padaria perto de sua casa, imagine que o proprietário chama-se João e conhece seus clientes pelo nome, pois está há mais de 20 anos no mesmo local. O pãozinho do senhor João é uma delícia, ele tem pão quente a toda hora. Os funcionários da padaria trabalham em equipe. Se um profissional dos frios está ocupado demais, outro vem logo ajudá-lo. O senhor João compra dos mesmos fornecedores há muito tempo. Sempre consegue um bom preço na compra, né? E repassa parte dessa economia para os clientes. O senhor João é muito respeitado. A padaria é muito organizada. Ele compra os produtos, estoca, produz uma série de pães diferentes e vende para uma clientela fiel. No caixa há sempre uma pesquisa de satisfação para o cliente preencher. E o senhor João a leva muito sério. Ele compila todos os dados toda semana, identificando quantos clientes querem cada tipo de melhoria e quando uma mudança é muito solicitada, ele logo a implementa, né, desde que não gere um impacto negativo em algum processo. Então, baseado nesse contexto aqui, onde que nós encontramos os 8 princípios, é isso que vocês vão fazer, ok? Então, foco no cliente, liderança, onde está ali na São João, envolvimento de todos, ver as coisas como processo, considerar impacto de decisões, melhorar, que a melhoria contínua decidir após ter os dados e benefícios mútuos entre clientes e fornecedores. Então, que vocês possam fazer, tentando identificar, e qualquer dúvida estarei à disposição. Muito obrigado.